Eu transcrevi lá no DCM, o Leandro Fortes fez uma entrevista muito boa com a deputada Jandira Fegali, e ela falou um pouco sobre o Nicolas Ferreira e também a ameaça de morte que ela recebeu depois de peitá-lo na Câmara. O moleque é malicioso. Jandira fala de Nicolas Ferreira e da CPMI. Jandira deu entrevista no programa Café da Manhã do Diário do Centro do Mundo. Eu fiz essa transcrição aqui da conversa que ela teve com o Leandro. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB, participou do Café da Manhã do DCM-TV e deu seu balanço sobre a CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Ela falou do seu embate com o deputado Nicolas Ferreira. Na live, Jandira denunciou uma ameaça de morte que recebeu após o bate-boca na CPMI. De acordo com o Congresso em Foco, no Twitter, um seguidor de Nicolas disse o seguinte: se ela bater em você, quem vai apanhar na cara é ela. Você não pode bater nessa lazarenta, mas eu posso. Fala, Carla Mori, querida, bom dia. Muito obrigado por vocês nos acompanharem aqui. Carla estava ontem na nossa live da manhã. Outro disse: você podia dar adeus aos seus movimentos do seu corpo, vagabunda. Um terceiro defendeu que Nicolas é que tem que dar na cara dessa bruxa de merda, velha encrenqueira que não aguenta um peido. Confira os principais pontos da entrevista. Ameaças após o embate com Nicolas Ferreira. Aí diz a Jandira: estava lendo um print que chegou para mim de ameaça de morte. Aconteceu por conta do embate ontem na CPMI. Por conta daquele embate com o Nicolas, que montou essa narrativa, aquele moleque é malicioso e eu não daria um tapa nele, porque eu não faço isso. Estamos buscando para denunciar. Nós não vamos conviver com esse tipo de coisa. Vamos denunciar na CPMI. Aliás, deixa eu fazer um acerto aqui rapidão, gente. Peraí. Deixa eu acertar aqui, Rapidex. Porque saiu repetido o negócio, né? Buscando meios, tá, gente? Corrigir aqui agora. Meios para denunciar. Nós não vamos conviver com esse tipo de coisa, vamos denunciar na CPMI para mostrar como é que esses caras vêm para cima. Eu não falei em nenhum momento em bater nele, no deputado Nicolas Ferreira. Vamos ver aqui. Opa. Falei que era para ele tomar na cara, obviamente, um processo. Chamei ele de moleque porque ele é um moleque desqualificado. E foi aí que ele começou a agredir. Levantei e disse que ele iria tomar um processo pela cara. Só que a palavra processo não apareceu na gravação. Por isso, eles resolveram dizer que eu ameacei bater no Nicolas. Brincadeira, né? O presidente da CPMI, às vezes em nome do regimento, acaba deixando essas coisas passarem. Eles agridem demais, por exemplo, a relatora Elisiane Gama. Tem que bloquear esse tipo de fala. Eu não vou censurar a fala do deputado, e bloquear isso não é censura, é impedir uma agressão. Aquele deputado Abílio Brunini cresceu fazendo esse tipo de pataquada. É preciso cortar o mal pela raiz. Eles já entenderam que não há argumento naquela CPMI. Os fatos todos estão contra a narrativa deles. No desespero, a saída deles é desqualificar, é agredir. No embate ideológico, acaba sendo desqualificar a relatora e tentar desqualificar o relatório que ela vai apresentar. Agridem a mim, o pastor Henrique Vieira também. Na ausência dele, o mesmo Nicolas faz isso. Eles fazem uma narrativa que eu ameacei bater no Nicolas, e agora vem um monte de ameaça de agressão, inclusive de morte contra mim. É só isso que eles sabem fazer, que ele sabe fazer na vida. Nós não vamos aturar mais isso não, meus queridos. Vamos ver esse corte aqui que é bem legal. Vamos lá. Não, eu estava lendo um print que chegou para mim de ameaça de morte. Exatamente. Por conta do embate ontem na CPMI. Acabei de ver aqui. Ameaça de morte contra você por causa daquele embate com o Nicolas? Exatamente, exatamente. Eles divulgaram que eu ameacei bater no Nicolas. Imagina, eu vou usar minhas mãos, né? Ele, na mesma hora, ele montou essa narrativa, né? Aquele moleque, ele é malicioso. Ele ia tomar um processo pela cara, e não um tapa, porque eu não faço isso. Ele, na mesma hora, montou essa narrativa. Transformaram a narrativa de que eu ameacei bater, e aí veio a ameaça. Aliás, Mafê, se tiver o vídeo para a gente mostrar, eu vou conversando aqui. Dizendo assim, ainda bem, isso aqui é o tal de José, que nós estamos buscando para denunciar. Ainda bem porque a ameaça que você fez com o Nicolas não foi para mim, porque senão você podia dar adeus aos seus movimentos do seu corpo, vagabunda.
É isso aí. É esse tipo de ameaça que a deputada está enfrentando, tá, queridos? Vamos lá, seguindo aqui a matéria que eu fiz lá no DCM. Já temos dados suficientes para o indiciamento de Jair Bolsonaro. Com essa delação do Mauro Cid, comandante da Marinha, almirante... Opa, desculpem, gente, acabei fechando aqui sem querer. O comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, vai ser convocado. Além de Heleno Braga Neto, 2 generais. Há requerimento para convocar o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e o tal Felipe G. Martins, que fez aquele sinal de supremacia branca. Segundo a delação de Cid, Bolsonaro se meteu na tentativa de golpe, tentou envolver os comandantes para ver se teria apoio. Acionou o alto comando e só teve a sustentação ali do almirante da Marinha. Já temos muitos dados, na minha opinião, eles são suficientes para o indiciamento de toda essa turma, inclusive do Bolsonaro, meus queridos e minhas queridas. Nossa, que estranho, não está aparecendo chats aqui? Não, nossa, aqui Rapidex. Agora apareceu. Mas é preciso que alguns depoimentos ainda sejam feitos para consolidar essa posição e o relatório poder sair com esses dados. Vamos ver aqui o que a Jandira falou. Bom dia, deputada. Seja bem-vinda ao Café da Manhã. Calamori mandou aqui pra gente, né? Pedro, a Aniele usou o avião porque ela estava em missão oficial. A cagada foram os comentários das assessoras. Sim, mas é o que eu falo, Carla. Ela não fez nada de errado. Ela estava em agenda do Ministério. Mas se ela ia para o jogo do São Paulo, ela ia torcer pelo Flamengo, né? Ela tinha que ter sido mais discreta, gente. Os voos da FAB, eu estava vendo, até o Leandro estava falando isso no Café da Manhã hoje. Os voos da FAB, eles custam 70 mil reais, gente. O governo Lula precisa se coçar, gente. A extrema-direita botou esses ministros no alvo. Mas vamos ver aqui a Jandira, vamos lá. Gente, bom dia. Eu estava ligada no print. No ar, tu estava respondendo alguma coisa? Te pegamos desprevenida? Não, eu estava lendo um print que chegou para mim de ameaça de morte por conta do embate ontem na CPMI. Acabei de ver aqui. Ameaça de morte contra você por causa daquele embate com o Nicolas? Exatamente. Eles divulgaram que eu ameacei bater no Nicolas. Imagina. Eu vi. Minhas mãos, né? Ele na mesma hora ele montou. Obrigado, Ricardo. Né? Aquele faltam R$8 para a meta. Ele ia tomar um processo pela cara e não um tapa, porque eu não faço isso. Ele na mesma hora montou essa narrativa. Na narrativa que eu ameacei bater, e aí veio a ameaça. Aliás, se tiver o vídeo para a gente mostrar, eu estou conversando aqui. Dizendo assim, ainda bem, isso aqui é um tal de José, que nós estamos buscando para denunciar. Ainda bem que a ameaça que você fez com o Nicolas não foi para mim, porque senão você podia dar adeus aos seus movimentos do seu corpo, vagabunda. É assim que eles falam. Engraçado, e essa coisa da agressão contra a mulher sempre ser vagabunda, né? Um negócio... Exatamente. Tá imbricado, né, no machismo brasileiro. Assim. Vocês, quando chamam um homem de vagabundo, é quase que um elogio. Pô, aí, vagabundo. Porra, tu é vagabundo. Não, vagabunda para a mulher assim, é quase que um... Né, beijo, Carla. Que uma obrigação no ataque à mulher, em algum momento tem que chamar de vagabunda, né? O cara ameaça de morte e chama de vagabunda. Aí, vocês têm como identificar, Jandira? Já identificaram outros? Vamos denunciar. Vamos denunciar, porque nós não vamos conviver com esse tipo de coisa mais, né? Não estamos mais nessa fase da vida de aceitar. E tem várias outras de agressão física, né? Fora essa. Então, nós vamos denunciar para mostrar como é que esses caras vêm para cima, né? Eu não falei em nenhum momento que ia bater nele. Eu falei que ia tomar pela cara, obviamente, um processo. Um processo. E você teve o seu direito de resposta negado, né? Foi negado. Foi usado o regimento para negar. Aí eu chamei ele de moleque, porque ele é um moleque desqualificado. E aí ele começou a agredir mais lá de trás. Eu levantei e disse, continua que você vai tomar um processo pela cara. Só que a palavra processo não apareceu, né? Só apareceu você vai tomar um pela cara e eles resolveram dizer que eu ameacei bater no Nicolas. Obrigado. Brincadeira. Eu vou sujar minha mão num moleque desse.
Agora, a posição nesse caso, em outros casos do presidente da CPMI, tem sido muito leniente, não, Jandira? Tem sido uma coisa marcante, não? Por vezes ele é mais duro, né? Por vezes ele, em nome do regimento, acaba deixando essas coisas passarem, né? Com a relatora também, eles agridem demais a Elisiane. Demais, Elisiane, exatamente. A gente tem reagido muito a isso. Eu já falei para o Arthur Maia que ele tem que bloquear esse tipo de fala, porque não é possível, né, aceitar uma coisa dessa. Mas, por vezes, é um pouco... Não vou censurar a fala do deputado, só que isso não é... É isso. Censura, né? Isso é impedir agressão, né? Então... Assim, foi num crescente desse tipo que aquele deputado Abílio Brunini cresceu ali cresceu. Foi num crescente desse que ele se firmou ali fazendo aquela pataquada dele quase que diariamente, e o Arthur Maia precisou assim estourar, né? Precisou chegar num limite para poder chamar a atenção dele, mas ele foi deixando aquele cara se criar, não foi? Chegou a gravar vídeo com ele, ele é um garoto divertido, mas é um bom rapaz. É preciso cortar o mal ali pela raiz, não, Jandira? Eles se concentraram ali, né? Porque eles já entenderam que não há argumento, não tem por onde sair naquela CPMI, porque os fatos todos estão contra a narrativa deles, né? Então eles entram no desespero e a saída deles é desqualificar, é agredir, é ir para o embate ideológico, é desqualificar a relatora, tentar desqualificar o relatório que ela vai apresentar, é agredir a mim. Ontem agrediram o Henrique também, o pastor Henrique, na ausência dele, uma na presença, outra na ausência. Foi o mesmo Nicolas que fez isso, né? E eu pedi um direito de resposta para serenamente responder aquele idiota, mas não foi dado, então eu resolvi invadir o espaço ali, né? Mas aí eles fazem a narrativa de que eu ameacei bater no Nicolas, e aí agora vem um monte de ameaças de agressão, inclusive de morte a mim, que é só isso que eles sabem fazer na vida, né? Mas nós vamos denunciar isso. Nós vamos denunciar isso. Nós não vamos aturar isso mais, não. Falar na CPMI, qual vai ser a posição da CPMI, a posição da bancada governista em relação a essa delação do Mauro Cid, no que diz respeito à tentativa de golpe e a participação, quer dizer, a aceitação do golpe, segundo ele, pelo então comandante da Marinha, almirante Almir Garnier. O almirante vai ser convocado? O que vai acontecer? Eu ontem mesmo já apresentei o requerimento convocando, né? Terça nós teremos uma deliberativa, espero que esteja na pauta. Nós, na verdade, vai ter Heleno Braga Neto, né? São 2 generais. Eu já tinha feito o requerimento para convocar o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e agora nós fizemos para o comandante da Marinha e para o tal Felipe Martins, que fez aquele sinal de supremacia branca. Isso. E que foi, segundo a delação do Cid, quem entregou ao Bolsonaro a minuta do golpe. A Jandira vai denunciar, no palácio, sim, Val. Que ele, Bolsonaro, submeteu aos comandantes para ver se tinha apoio para cumprir, né? Ele acionou o alto comando para isso e só teve a sustentação ali do almirante da Marinha, que foi o que nós requeremos ontem a presença. Faz sentido, então, né, Jandira, aquela fala captada no celular do Mauro Cid, com aquele outro tenente-coronel que pediu o golpe, que ele fala assim, não vai dar, o Bolsonaro não tem o apoio do alto comando. Ele tem uma hora que ele fala assim, o Bolsonaro não tem o apoio do alto comando. Foi na conversa do Mauro Cid com o Lawande, lembra? Quando isso, apareceu, com o Lawande, exatamente. Tá? Agora faz todo sentido. E aí, ele não vai tomar uma atitude, ele insiste, né? Depois ele mentiu, dizendo que era para pacificar o Brasil, CPMI. Então, ele insiste, e o Mauro Cid diz a ele não tem o apoio do alto comando. Isso lá atrás, foi um dos primeiros depoimentos. E agora está exatamente configurado. As coisas estão se encaixando. Tem uma matéria hoje interessante no Valor que conta essa história, quer dizer, carece, claro, de se apurar mais, mas que diz que o comandante da Aeronáutica ficou calado, o da Marinha topou na mesma hora, e o do Exército disse que não aceitava e que se o Bolsonaro levasse a diante teria que prendê-lo. É o general Freire Gomes. E aí passou, para mim, passou a fazer todo sentido os ataques que o Freire Gomes fez sofrendo desde o ano passado. De repente, os bolsonaristas voltaram contra ele, pensaram até em ir para a casa dele fazer manifestação em frente do Freire Gomes. Então, e faz sentido agora. Não seria o caso
de convocar também o general Freire Gomes? Não vai dar tempo. Né? Eu acho mais importante convocar quem está dentro do processo golpista do que quem se recusou a participar. Né? Então, eu acho que a gente deve apostar mais em quem está denunciado de ter sustentado a posição do golpe. Senão não vai dar tempo da gente acabar a CPMI, que precisa acabar. E já temos muitos dados, na minha opinião, suficientes para o indiciamento de toda essa turma, inclusive do Bolsonaro. Mas é preciso que alguns depoimentos ainda sejam feitos para consolidar essa posição e o relatório poder sair com esses dados. É isso aí, meus queridos e minhas queridas. Vamos continuar lendo aqui a matéria. Estamos tentando evitar que Bolsonaro fuja, gente. Vamos lá. Indicamos na CPMI um requerimento para reter o passaporte de Bolsonaro e de Michele, para que eles não fujam, não é? O presidente da CPMI não vai colocar na pauta, mas nós já encaminhamos essa mesma solicitação ao Supremo e para a Polícia Federal, porque é necessário na medida em que o cerco vai se fechando. A possibilidade de Bolsonaro fugir existe e nós já solicitamos essa retenção. Eu, o deputado Rogério Correia, o pastor e deputado Henrique Vieira, nós estamos tentando segurar a possibilidade de uma fuga no processo investigativo, para que não haja esse risco no devido processo legal em que ele pode ser condenado. Essa é a matéria que eu fiz aí sobre a Jandira, meus queridos e minhas queridas. Vamos ver esse último corte e vamos para a próxima notícia aqui. De qualquer maneira, nós indicamos à CPMI um requerimento para reter o passaporte do Bolsonaro e da Michele, para que eles não fujam. Né? E isso o presidente da CPMI não vai colocar na pauta, segundo ele me informou. Mas nós já encaminhamos essa mesma solicitação ao Supremo e à Polícia Federal, porque é necessário, na medida em que o cerco vai se fechando, a possibilidade dele fugir existe. E nós já solicitamos essa retenção, eu, o deputado Rogério Correia, parece que também no Supremo o PSOL também fez isso, né? O pastor Henrique, deputado pastor Henrique. Então, assim, nós estamos tentando segurar a possibilidade de uma fuga no processo investigativo para que não haja esse risco. E aí, no devido processo legal, ele ser condenado e preso. Essa é a grande Jandira, meus queridos e minhas queridas. Muito legal ter feito essa matéria. Foi importante aqui a gente ter esse registro lá no DCM, meus queridos e minhas queridas.